Boa tarde, pessoal, eu sou Marquinhos Oliveira, tô aqui mais uma vez para ensinar vocês um vídeo de pintura. Dessa vez eu separei um risco que eu peguei da internet, o risco original da Liliane Machado. Eu fiz uma adaptação do risco, então desse risco eu vou ensinar vocês como a pintar essa rosa, tá? Para as cores dessa rosa eu usei rosa escuro, fúcsia, púrpura, uva, terra queimada, rosa bebê, e no caso aqui eu coloquei o diluente, tá? Então eu vou pegar, coloquei num prato, vou pegar agora um pincel 14 lixado, para dar uma umedecida em geral com o diluente, tá? O fundo eu já preparei o fundo e eu venho só umedecendo no geral para dar uma umedecida para a tinta deslizar melhor, tá? Pode estar fazendo isso com diluente ou com o próprio clareador, tá? Tem dois pincéis que eu lixei que eu gosto bastante, tá? Os dois são número 12, então aqueles de cabo amarelo normal, então eu cortei e lixei. Então aí vai do pincel que a pessoa tiver acostumada. Então nesse caso eu vou estar usando, ora eu venho mesclando com uva, com berinjela, que é a base que eu vou estar fazendo, com movimento circular na boca da rosa. Aí eu venho com terra queimada, já fazendo a separação das pétalas. Aí eu venho fazendo um mesclado bem, sem estar se preocupando com a margem, tá? Nesse exato momento. Então primeiro eu marco bem e venho dando continuidade na parte de baixo, onde é escuro, eu já demarco com o terra queimada. Sempre embaixo das pétalas eu já venho demarcando. Essa é a maneira que eu faço. Tem pessoas que fazem de maneira diferente, mas cada um faz da maneira que acha melhor. Tá, primeiro eu marquei. Agora eu venho com o movimento circular espalhando essa sombra primeiro, para ficar mais fácil. Eu venho espalhando. Agora eu volto com uva. Primeiro, uva eu mesclo, para vocês entenderem. Nessa parte aqui onde é mais escuro eu coloquei o terra queimada. Depois eu venho com uva, mesclando as duas cores. Digamos assim, uva seria a base, o terra queimada seria a sombra e o fúcsia seria como se fosse outra base, só para dar mais uma clareada, porque a luz vai vir depois. Nesse caso aqui eu vou fazer a luz quando ela estiver quase seca. Então eu vou agilizar aqui, mas é sempre dessa mesma forma. Pode estar misturando um pouco de púrpura também, para que não fique tão da mesma cor, tá? Para que não fique muito chapada. Aqui não tem problema que pegue, porque muitas pessoas se preocupam que pegue com o fundo. Aqui não tem problema, porque o fundo tá úmido. Nessa primeira parte é só pra tampar mesmo. Então não tem com o que se preocupar.
que ele tem esse problema. Como eu disse anteriormente, é mais só para marcar os lugares. Essa é uma das maneiras de se pintar a rosa, porque também, como já tem outros vídeos eu ensinando, eu posso já vir trazendo pronto, né? Que das outras vezes eu já venho com as cores escura, média e clara e eu já venho recortando. Nesse caso eu vou dar a base dela inteira para depois vir recortando. Para ensinar outras maneiras de se pintar. Para que vocês não fiquem presos a uma maneira só. Espalha a sombra, tá? Para que não fiquem marcas. Ora mistura o púrpura, ora mistura o fúcsia. Então essa é mais uma maneira de se pintar. No próximo vídeo eu vou estar fazendo crisântemo com margarida, que algumas pessoas tinham pedido no Face, mas como essa rosa já estava arriscada, eu decidi fazer um vídeo para postar. Vou dar uma adiantada aqui, pessoal, aí depois na hora que eu for recortar eu volto aí. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu dei uma adiantada aqui. Agora eu vou ensinar uma técnica para vocês que consiste em refazer um risco por cima de uma área já pintada. Então eu peguei tipo uma espátula, pode ser uma agulha de crochê, pode ser um lápis ou um cabo do próprio pincel, e eu venho riscando mais ou menos aonde são feitas as pétalas, tá? Para que vocês venham saber não se perder, né? Depois, tá ok? Então, eu venho riscando novamente. Como a tinta está úmida, vai dar esse efeito e vai ficar mais fácil para mim saber onde eu estou, para que eu não venha me perder posteriormente, tá? Nada mais, o que eu estou fazendo é tirar a tinta do tecido. Automaticamente, quando eu tiro a tinta, o lugar que eu passo o lápis vai ficar sem, é óbvio, e vai refazer o risco para que eu não venha me perder, tá? Então, com o esboço já preparado, eu volto agora iluminando. Vou iluminar agora apenas com rosa bebê. Nessa segunda etapa eu não preciso diluir a tinta, tá, gente? Como foi feito anteriormente, eu venho com a tinta pura. Há duas formas de eu fazer isso agora. Posso continuar com o pincel número 12, ou, como eu já tinha explicado, eu gosto de usar esse pincel da Ceramic, série 121S número 10, tá? Ele é chatinho, é o mesmo para pintar tela ou para pintar fralda, então você pode fazer que o efeito vai ser o mesmo, tá? Primeiro eu vou marcar, pessoal. Agora eu só vou marcar onde as pétalas, eu não vou iluminar de uma vez agora. Só vou marcar. Maneira de pegar tinta. Eu pego ela com um lado, tiro do outro lado, como eu já tinha explicado, desse lado aqui não tem tinta, tá? Sempre a tinta vai estar de um lado só do pincel e esse lado sempre vai ser pra cima, tá? Essa área aqui é mais iluminada e você vai iluminando, não deixando carga de tinta nesse caso aqui. Como eu tava falando, é outra técnica, tá? Eu não vou fazendo assim, ó, igual aquelas outras rosas, que eu pego e deixo carga de tinta. Não, nesse caso aqui, essa primeira etapa que eu só estou marcando
é mais esfregão, tá? Só tô clareando. Depois que eu vou vir com uma carga maior de tinta, onde eu vou estar iluminando de uma vez. Por enquanto eu tô apenas demarcando as pétalas, tá? Ainda com rosa bebê. Aqui eu faço uma saliência aqui da pétala. Por ser a principal, a luminosidade da mesma dá-se só nesse pedaço. Dá uma iluminada nessa parte aqui. E vamos para a parte de cima. Muitas pessoas têm dúvida de como pintar a boca da rosa. Então nada mais é que colocar a tinta corretamente no pincel. De um lado não tem nada e do lado de cima tem tinta no pincel, tá? Só apenas de um lado. Eu vou dar acabamento para esse lado aqui, pro lado esquerdo. Automaticamente a tinta vai ter que estar pro lado esquerdo. Então ó, eu venho com toda a largura do pincel e desço fino. Mais uma vez. E mais uma vez. Reforça. Sentido ao centro, tá, pessoal? A boca da rosa. Passa várias vezes para já automaticamente ir mesclando. E vem fazendo conforme for descendo para a boca da rosa, automaticamente vai ter que escurecendo. Nesse caso aqui eu já misturei um pouquinho de rosa escuro com rosa bebê, para fazendo esse trabalho, para deixando mais escuro. Eu vejo algumas rosas por aí que, ao meu ver, isso é errado, ó. A pessoa vem e essa parte aqui ele deixa a largura do pincel, tá vendo, ó? Então, não é legal que fique essa marca reta aqui, ó. Entendeu, pessoal? Então, quando você fizer isso, você já vem e você já mescla, para que não apareça uma marca onde possa ficar marcando o trabalho, tá? Então essa marca você tira. Eu sempre uso eu tenho uma teoria de pintar rosa que eu já passei para vocês, que sempre um lado tem que ser mais claro que o outro, porque senão vai ficar tudo muito igual, tá? Nesse caso aqui eu já venho deixando uma carga maior de tinta em relação a essas pétalas de baixo, como eu já tinha falado para vocês. Desse lado agora, eu fiz o lado esquerdo, do lado direito eu vou vir com rosa bebê, mais rosa escuro. Vou dar uma leve diluída no prato, para que não fique tudo muito igual, tá? Então, eu venho, a tinta automaticamente agora, ela deve, como eu estou fazendo do lado direito, automaticamente, como eu já expliquei, deve estar do lado direito. Faz e desce. Passa várias vezes, tá? Para que já venha mesclando. Já vem dando o acabamento na parte de baixo. E essas duas de fora aqui eu já venho também elas deixando definidas, para que depois eu não tenha muito trabalho para ficar voltando nelas. Aqui eu vou
Só mostrar uma coisa pra vocês que foi interessante que aconteceu, para que depois vocês saibam como arrumar. Essa pétala dobrada aqui, ela encontrou com uma pétala de cima. Isso não pode acontecer, elas não podem ficar na mesma reta, tá? Então eu separo ela, eu pego a sombra, no caso aqui o terra queimada, e separo elas. Ó, eu já vou fazer a dobra para vocês entenderem o que eu tô falando. Só tirar um pouco o excesso aqui. Agora com o rosa bebê. Só sujeira, tá? Por enquanto. Olha lá, elas estavam encontradas, essa pétala de cima com a dobra. Isso não pode acontecer, porque senão ela fica com um aspecto muito falso e não é legal. Agora eu venho e faço a outra dobra já. Por enquanto eu já marquei. Agora eu vou dar acabamento nessas... Na luminosidade das pétalas, tá, gente? Aquela hora eu só marquei. Agora eu já venho deixando uma carga de tinta maior, já fazendo a luminosidade das pétalas. Agora já venho deixando uma carga maior. Uma área mais iluminada também é a área da boca da rosa, tá? Então eu já venho dando o acabamento final. Ao contrário de outras rosas que eu já ensinei, aqui, por se tratar de uma rosa bem mais escura, não há necessidade de clarear até em cima, tá, gente? Né? Porque das outras rosas como eu já havia falado, em outros vídeos eu venho clareando tudo aqui. Nesse caso não, nesse caso eu clareio mais a parte de baixo e faço um degradê. Para os iniciantes que não sabem que o degradê é uma mescla de cores. Eu não sei aonde começa o rosa bebê e aonde se junta com o vinho, com o jacarandá. Enfim, é uma mistura de cor sem você perceber onde começa uma e termina a outra, tá? Eu vou só dar mais uma iluminada aqui. Com rosa bebê mesmo. Já venho com a própria tinta do pincel, só no cantinho do pincel. Já venho fazendo o miolo, sem exagero, tá? Não precisa bater uma árvore aqui dentro do miolo da rosa, que é só uma coisa bem de leve. Outra coisa que fica interessante também, gente, mesmo estando escuro, esse lado aqui, só fazer
uma leve luz aqui, que fica bem interessante. Vou dar acabamento nessa última pétala, onde se encontra maior intensidade de luz. Eu ensinei uma vez que você pode fazer 2 pontos e com o próprio dedo você mesclar, que o resultado também seria interessante. Nesse caso, essa técnica aqui você pode estar fazendo quando você quer um brilho, no caso uma intensidade bem maior de luz, você pode estar usando essa técnica. Cabe bem em flores, em frutas. Aproveitando a ocasião, gente, eu vou fazer para vocês como se faz uma gota, tá? Então, nesse caso, a sombra que foi usada foi o jacarandá ou terra queimada, tanto faz. Então eu faço primeiro uma meia lua e puxo para trás, onde vai ser a sombra, e faço outra meia lua, onde vai ser a sombra de dentro. Essa vai ser a sombra de fora e essa vai ser a sombra de dentro. Então espalho, quase encontrando as duas. Pego um pouquinho da cor de base, que no caso é o fúcsia, e depois a luz, que no caso seria o rosa bebê. Aí eu encontro essa luz com essa sombra. Eu tô fazendo com o pincel filete pra dar pra vocês verem melhor, tá? Porque geralmente quando eu faço com o próprio pincel chato. Mas pra que vocês consigam visualizar melhor, eu tô fazendo com filete. Aí dou uma intensidade de luz aqui. E do outro lado eu faço um pingo onde tá escuro pra dar suporte. E termino o acabamento dela com a parte escura. Pessoal, eu volto depois em outro vídeo para ensinar como eu vou estar fazendo as folhas, tá? Depois que secar essa rosa, eu só vou vir onde é mais claro, com a luminosidade. Pode ser um pouquinho de branco misturado ao rosa bebê ou o próprio rosa bebê. Se houver necessidade, em algumas áreas eu vou reforçar a sombra, mas no demais, o principal de como eu pinto esse tipo de rosa é assim. Pessoal, eu sou Marquinhos Oliveira, quero agradecer o Murilo que estava fazendo a filmagem junto com a Janaína e espero que vocês gostem e aguardem até o próximo vídeo.